E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, a continuação da aula de predicado, beleza? Então vamos lá, pessoal. Verbos intransitivos. Então, não necessitam, o VI não necessita de complemento. Verbo intransitivo não necessita de complemento. Ele tem sentido completo. Por exemplo, eu dormi, foi o exemplo que o professor colocou no final da última aula. Eu dormi, ele é intransitivo, tem sentido completo. Exemplos: amanhecer em Babaneirali, não se pode mais entrar no Museu Real Histórico. Então, amanhece, não se pode mais entrar. Pronto. Verbo intransitivo. Já os transitivos diretos, que é o VTD, são aqueles que exigem complementos, chamados de objeto direto. Esses complementos vêm diretamente ligados ao verbo, sem preposição. Então, Reston estica um bonito arco, pronto para disparar a flecha. Olhem aqui, pessoal. Estica, ele é verbo transitivo direto, né? Aqueles que exigem o complemento, porque quem estica, estica alguma coisa. O que ele esticou? Um bonito arco. Pronto para disparar, verbo transitivo direto, a flecha, objeto direto. Por que aqui ele não está como objeto indireto? Porque tem o A. Porque esse A, ele está fazendo o papel de artigo e não papel de preposição. Nós temos o artigo a e a preposição a. Artigo definido feminino singular a e a preposição a. Só que o artigo, ele acompanha o meu substantivo, certo? Como o meu artigo acompanha o meu substantivo, flecha aqui está fazendo papel de substantivo. Então, o Reston estica, quem estica, estica alguma coisa, então ele é transitivo direto, porque ele exige complemento. Objeto direto, um bonito arco. Por que ele é objeto direto? Porque quem estica, estica algo, e esse algo é a informação que eu preciso ter nele. Então, esse objeto direto está ligado ao verbo estica, sem preposição. Aqui, pronto para disparar a flecha. Quem dispara, dispara alguma coisa. O que ele disparou? A flecha. Então, verbo transitivo direto porque ele precisa de complemento e objeto direto porque ele está dando sentido, ele está sendo a informação do meu verbo. Belezinha? Já aqui, verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos, são aqueles que exigem o complemento, chamados de objeto indireto. Este complemento vem ligado ao verbo por meio de preposição. Você foi lá no canal do professor Noslen, escutou a musiquinha, decorou já quais são as preposições? Porque senão vai ficar complicado. Então, presta atenção aqui, pessoal. Só preciso de mais treino, Senhor meu Pai. Só preciso de. Preciso, quem precisa, precisa de alguma coisa. Precisa de algo, precisa de alguém. Então, esse de, ele é uma preposição. Então, mais treino é o objeto, porque ele é o complemento, é a informação. Porque quem precisa, precisa de algo. Então, mais treino está ligado a preciso por meio de preposição. Por isso, precisa é um verbo transitivo indireto. E mais treino é a informação do preciso. Então, ele é um objeto indireto, certo? Já aqui, deliciando-se com um pedacinho da melancia partida. Então, quem se delicia com alguma coisa. E com é preposição. Então, olha aqui. Deliciando-se com um pedacinho da melancia partida. Com preposição, deliciando-se. Quem delicia-se, delicia-se com alguma coisa. Então, um pedacinho da melancia partida
é o objeto indireto do verbo deliciou-se, deliciando-se. Então ele é verbo transitivo indireto, porque ele precisa de um complemento, ele é ligado ao complemento por meio de preposição. Verbo transitivo direto e indireto. Aqui a gente vai ter que ter duas informações. A gente já vai chegar lá. Verbo transitivo direto e indireto, VTDI. O verbo que exige dois objetos. Um sem preposição, vai ser um objeto direto, e outro com preposição, que vai ser o objeto indireto. Então, olha lá, o rei perguntou. Quem pergunta, pergunta algo a alguém. Então, veja, quem pergunta, pergunta algo. Então, já é a minha primeira informação. Só que quando você pergunta algo a alguém. Então, você precisa dos dois. Então, veja, o rei perguntou ao filho, ao é preposição. Professor, mas lá na musiquinha do professor Noslen não tem ao. Mas o ao é a fusão da preposição a mais o artigo o. Quando a gente junta os dois, ele forma a preposição ao. Então, quem pergunta, pergunta a alguém. Para quem que ele perguntou? Para o filho. Então, filho é objeto indireto, porque está ligado ao meu verbo por meio de preposição. Só que quem pergunta, pergunta a alguém, pergunta também algo. Perguntou ao filho o motivo de escolher. Então, o motivo é o objeto direto de perguntou, porque eu preciso de duas informações. Porque quem pergunta, eu preciso de alguém para perguntar e algo para ser perguntado. Para quem que ele perguntou? Para o filho. O que ele perguntou? O motivo. Motivo é substantivo. Então, o verbo perguntar exige essas duas informações. Ela exige um objeto indireto, um objeto direto. Por isso que ele é um verbo transitivo direto e indireto. Tranquilão? Então, olha lá. O predicativo, da mesma forma que o sujeito, também tem núcleo. Jesus, professor, sério? Sério, pessoal. Estudo de sintaxe é de escorrer suor da testa. Também tem um núcleo, isto é, um elemento principal. Então nós vamos ter o núcleo do predicado. Dependendo do tipo de núcleo, o predicado pode ser nominal, verbal ou verbo nominal. Ou seja, vai se referir ao verbo, vai se referir ao sujeito ou vai se referir aos dois. Belezinha? Predicado nominal. Aquele que apresenta verbo de ligação. Opa, já te ajudou. Predicado nominal é quando apresenta verbo de ligação e predicativo do sujeito. Nesse tipo de predicado, o núcleo é o predicativo, o nome, e não o verbo, porque a informação está completando o sentido do nome. Então, olha lá. Predicado nominal, aquele que apresenta verbo de ligação e predicativo do sujeito. O predicado é o núcleo do predicativo. Então vejam aqui, ó. Os manifestantes estavam furiosos. Quem estava furioso? Quem estavam furiosos? Os manifestantes. Então furiosos é predicativo predicativo, ele vai ser o núcleo do predicativo. O predicado vai ser nominal. Por quê? Porque estavam é verbo de ligação. Então, se tem verbo de ligação, você já sabe que o predicado é nominal. Belezinha? Quais são os verbos de ligação? Pedi para você ir atrás da musiquinha dos verbos de ligação para você decorar também. Se você decorar aquela musiquinha, eu garanto que você não vai ter problema com o verbo de ligação. Então, os manifestantes, de volta. Os manifestantes estavam furiosos. Quem estava furioso? Quem estavam furiosos? Os manifestantes. Então, estavam é verbo de ligação. Professor, como assim verbo de ligação? É o verbo estar conjugado, gente. Aqui ele está no plural. Predicativo do núcleo e o predicado é nominal, porque ele dá sentido ao sujeito. Belezinha? Predicado verbal.
aquele que apresenta um verbo significativo, verbo transitivo ou intransitivo. O núcleo desse tipo de predicado é sempre o verbo. Olha lá, aquele que apresenta um verbo significativo, transitivo ou intransitivo. Transitivo, quando não tem sentido completo. Intransitivo, quando tem sentido completo. O núcleo desse predicado é sempre o verbo. Sempre o verbo. O nominal era o nome. Aqui é sempre o verbo. Já é uma maneira de você decorar. Os manifestantes invadiram o escritório da empresa. Verbo significativo e transitivo. O predicado é verbal. Por quê? Porque quem invade... eles invadiram. Imagine que falaram isso. Nossa, você viu que invadiram? Invadiram o quê? Eu preciso pôr um complemento. Se eu não pôr um complemento, o verbo invadir não tem sentido. Por isso que ele é transitivo. Eu preciso de algo para dar sentido a ele. Os manifestantes invadiram os escritórios da empresa. Então vejam, é bem simples. Os escritórios da empresa é sobre os manifestantes ou é sobre o ato de invadir? É sobre o ato. Então o meu predicado ele é verbal e invadiram é o meu núcleo. Tranquilão? E o predicativo verbo nominal. Predicativo verbo nominal é quando apresenta verbo significativo e o predicativo. Então vamos lá. Os manifestantes, verbo significativo, invadiram. Eu preciso dar um sentido para ele. Né? Furiosos, os manifestantes invadiram furiosos os escritórios da empresa. Então, verbo significativo, invadiram. É o meu núcleo verbal. Então, núcleo nominal, predicativo, verbo nominal, porque eu preciso dos dois. Então, quando o meu verbo é significativo e eu tenho predicativo, o predicado vai ser verbo nominal. Belezinha? Então, olha lá. Temos aqui uns exercíciozinhos para a gente dar uma treinadinha. A lua brilhou alegre no céu. Afirmamos que 1. O verbo brilhar é intransitivo. 2. O verbo brilhar é transitivo direto. 3. O verbo brilhar é transitivo indireto. 4. O predicado é nominal. O predicado é verbal. O predicado é verbo nominal. Então vamos lá. Estão corretas 1 e 4. Estão corretas 1 e 5, 2 e 5 e está correta apenas a 4. Opa, já matou aqui, né, gente? A gente já sabe que não é a 3 porque não está em nenhuma delas, né? Então você já não precisa ter essa dúvida. Belezinha? Pausa aí e tenta fazer, pessoal. Pensou? Então vamos lá. Estão corretas 1 e 4. O verbo brilhar é intransitivo. A lua brilhou. Opa, eu não preciso colocar. Brilhou, pronto. Ele não precisa de complemento. Então, mas ainda assim eu posso colocar alegre no céu. E qual que é o 4 aqui? O predicado é nominal. 6, perdão. O predicado é verbo nominal. Por que ele é verbo nominal? A lua brilhou alegre no céu. Estamos falando dos dois. Vamos lá. Identifique a alternativa em que aparece um predicado verbo nominal. Pausa aí e tenta fazer esse exercício. Pensou? Vamos lá então. É a C. Compareceram todos atrasados à reunião. Então, verbo nominal, pois há um verbo com significação plena. Compareceram. E um nome, nesse caso um adjetivo, relacionando ao sujeito todos. Ordem direta, todos compareceram atrasados à reunião. Mais um exercíciozinho aí para a gente já dar uma treinadinha boa. O verbo ser na oração eram 5 horas da manhã é. Pausa aí e tenta fazer. Vamos lá? Letra D. Impessoal e concorda com a expressão numérica. Então, eram 5 horas da manhã. Aonde que está aqui, né, o verbo ser? No eram, gente. Ele é o verbo ser conjugado no passado. Eram. Eram 5 horas da manhã
ele é impessoal e está concordando com a expressão numérica. O verbo ser na oração exprime uma relação de temporalidade, ou seja, é impessoal. Além disso, pode se tratar de uma oração sem sujeito. O verbo concorda diretamente com a expressão temporal, que está no plural. Beleza então, pessoal? Muito obrigado e até a próxima!